de graça. Você chega aqui, não custa nada. Apertar um botão, sabe? Deixar o like e se inscrever no canal. Hoje a gente vai falar sobre a situação de Gui Amorim. Vamos tratar sobre a situação envolvendo a renovação dele. A gente vai falar sobre isso, vamos falar da minha vida. Vamos lá, vou só seguir, aí seja o que Deus quiser. Deus tá olhando pra gente e uma hora vai dar certo. Uma hora tentam nos boicotar, mas uma hora vai dar certo. A gente vai falar sobre essa situação que tá dentro do Corinthians. Ontem teve uma reunião importantíssima no clube para tratar sobre os casos de Gui Amorim, Cauê Furquim. Todos esses temas foram tratados ontem no Corinthians. Foram conversados com empresários e a família desses jogadores, as famílias desses jogadores. O que foi conversado? Sobre o fato do Corinthians estar perdendo esses jogadores. O fato do Corinthians estar perdendo esses atletas. O que tá acontecendo? Qual que é o grande problema do Corinthians? O que está sendo discutido? Por que esses moleques eles estão perdendo espaço no Corinthians? Aliás, isso é uma boa pergunta para os candidatos à presidência. Eu já tô tentando o Osmar Stabile. Alô, Vini. Ô, Vini Rodrigues. Te mandei uma mensagem, viu? Assessor do Osmar Stabile. Tô tentando uma entrevista com o Osmar Stabile. Vamos ver se vai poder fazer essa entrevista. Aliás, o Osmar Stabile me prometeu, quando eu tava na Rádio Bandeirantes, que ele daria a primeira entrevista à presidência dele pra mim. Não cumpriu com essa promessa, hein? Se o presidente não cumpre com a promessa de dar entrevista, imagina com as promessas no cargo à presidência. Né? Se o cara não cumpre com a promessa para um jornalista de entrevista, imagina de promessa para a presidência, hein? Alô, Vini Rodrigues, hein? Vini, você chegou agora no cargo, tudo bem, beleza, mas o cara fez uma promessa. Tem muita coisa acontecendo antes de você. Então, enfim. A gente tem que ficar de olho nessa situação. O fato é que o Gui Amorim, ele é um cara que houve uma reunião ontem com os pais dele, com o empresário não, né? Mas com o Gui Amorim e tudo mais para falar sobre esse tema. E houve uma definição. Ele quer permanecer no Corinthians. O Corinthians quer permanecer com ele. Ao longo dessa semana eu soube que ele conversou com vários dirigentes, inclusive até com ex-dirigentes. Até com o Chicão, por exemplo, ele conversou. Para darem conselhos, para falar sobre o futuro dele. O que ele pretende. E nessas conversas, ele entendeu que o Corinthians pode ser uma boa. Ele entendeu que a situação no Corinthians pode ser uma boa. Agora, o Corinthians se comprometeu a renovar com valores melhores, se comprometeu a colocar algumas situações diferentes para ele. Eu trouxe essa informação ontem em primeira mão. O Corinthians deve assinar nesta semana um novo contrato. Nesta semana o Corinthians deve assinar um novo contrato. Eu até recebi uma mensagem ontem de uma fonte, perguntei sobre esse tema e essa fonte me falou o seguinte, só um instante. Houve uma ótima reunião com os pais do Gui e tudo leva a crer que hoje ele vai acertar um novo contrato. Hoje o Corinthians deve acertar um novo contrato com o Guilherme Amorim do Sub-17. Vou até abrir aqui para vocês terem uma ideia, porque a minha informação bate com a do meu timão. Eu vou abrir a matéria do meu timão aqui, para vocês terem uma ideia, rapaziada. Aqui, ó. O Corinthians avançou nas negociações para a renovação de contrato do meio-atacante Gui Amorim, destaque da equipe Sub-17. Como informado pelo jornalista Pedro Ramiro, um pior jornalista que eu conheço, como informado pelo jornalista Pedro Ramiro da Record e confirmado pelo meu timão, a diretoria teve uma reunião. Agora o meu timão tá ganhando de propaganda, é sacanagem, hein? Olha assim, olha, até bigode tem, ó. Não, o que é isso aqui, ó? Starlink, tá demais, hein, Danilão? Tá voando. Rapaziada do meu timão, um abraço pra eles. Ainda de acordo com o apurado pela reportagem, o Corinthians fez uma proposta nos mesmos moldes que foi ofertado para o Cauê Furquim, tá?
que optou por deixar o clube depois do pagamento da multa rescisória feita pelo Grupo City. Aliás, isso já saiu em contrato. Isso já saiu no boletim informativo diário da CBF, tá? No boletim informativo diário da CBF, mais conhecido como BID, já há a rescisão do Cauê Furquim. Uma perda gigante para o Corinthians por desgestões que estiveram no clube. O valor da multa de Furquim era de 14 milhões, a mesma de Gui Amorim. Desse modo, a diretoria se agilizou para iniciar as conversas para renovar o contrato do artilheiro do Sub-17. O atleta também era observado pelo grupo estrangeiro. A informação que eu tenho é que o Grupo City também queria contratar o Gui Amorim e também outros clubes já haviam se interessado pelo menino. Outros clubes já tinham conversado com o menino. Mas aí o Corinthians se deu melhor nessa. Além de Guilherme, o Corinthians também abriu as negociações, para renovar o atacante Nicolas. Como o meu timão informou em primeira mão, a dupla é apenas o início de uma série de revisão de contratos dos jogadores da base. Aliás, esse Nicolas é muito bom jogador também. Para quem não o conhece, o Nicolas é muito bom jogador. Muito bom jogador. O Gui Amorim, ó, pra vocês terem uma noção, o Gui Amorim chegou ao Corinthians com apenas 11 anos, depois de atuar pelo Flamengo de Guarulhos, e foi avançando nas categorias de base até se firmar como o grande nome do Sub-17 na temporada. Atenção para os números dele, para você ter uma noção da qualidade desse garoto, da perspicácia desse garoto. É de fato um ótimo atleta, tá? Realmente é um jogador diferente, é um jogador de qualidade. Ó, ele chegou ao Parque São Jorge com apenas 11 anos, tá? Ele tem 30 jogos esse ano, 15 gols e 10 assistências. Então tem 25 participações a gol em 30 jogos. Com um jogo pelo Sub-20, o atacante estreou com um gol que deu a vitória ao Timãozinho. Foi naquele jogo contra o São Bento. O Corinthians venceu por 2-1 São Bento em junho. E aí o Gui Amorim estreou pelo Sub-20 nessa época. Então a informação ela é importante, ela é relevante, porque o Gui Amorim tá muito próximo de renovar com o Corinthians. O moleque já tem, ó, lente na boca, pai. 17 anos já tem lente na boca. Ah, moleque, tá voando, papai. Pô, também o outro com a multa rescisória de 14 milhões de reais, né? Dá pra pôr uns 14 dentes na boca, assim. 14 dentes de resina, né? De lente, né? De contato. Então essa informação é importante, o Corinthians... E aí eu vou dar uma outra informação. O Corinthians está trabalhando com os outros atletas que são administrados pela Pro Manager para, de alguma forma, fazer com que esses jogadores não saiam. Conversando com esses jogadores. Porque o Corinthians tem o medo de perder esses atletas. Tem o medo de se desgastar com esses atletas e que essa empresa, a Pro Manager, ela retire esse jogador. Para quem não sabe, os atletas que são administrados ali, agenciados pela Pro Manager, o Furquim, que já saiu, o Gui Amorim, o Léo Amistad, sei que muita gente que tá aqui não conhece o Léo Amistad, ele é atacante também, menino bom de bola, só 16 anos, é um dos destaques das categorias de base do Corinthians. O Ronaldo Henrique, para quem não conhece o Ronaldo Henrique também, do Corinthians, é um zagueiro bom de bola, o Ronaldo Henrique, tá? Bom de bola. O menino, porra, tá no Sub-17. Inclusive fez 3 gols esse ano já. Um menino, porra, craque, 16 anos. 16 anos é um moleque bom de bola. Não é aquele Ronaldo Henrique lá que as pessoas conhecem, sabe? Ex-Avaí, ex-Sport, que o Tony Kroos elogiou o Ronaldo Henrique. Lembra disso aí? Quem lembra disso aí? Que o Tony Kroos elogiou o Ronaldo Henrique do Sport.
Daqui a pouco a gente coloca mais. Então, sobre esse tema, passamos para você a limpo. Para quem tiver dúvidas também. Enfim, a gente traz essa informação.